Memórias Próximas de Brás Cubas, evidentemente, tem que figurar numa listagem. Ainda nesse domínio, assim, literatura, palavras, eu sou do mundo do direito, Gustavo e eu somos do mundo do direito. E, para nós, portanto, as palavras são essenciais. Nós usamos as palavras para convencer, para persuadir. Nós somos, o mundo do direito, um pouco a alternativa que a humanidade concebeu contra a força bruta. Em vez de bombas, tiros, socos, a gente troca argumentos. Coloca as ideias na mesa e o melhor argumento deve prevalecer. Nós lançamos agora, recentemente, no Supremo, um pacto pela linguagem simples. O pacto pela linguagem simples é muito simples. Falar com o sujeito, verbo, predicado, sempre que possível, nessa ordem, e não precisar usar palavras desnecessariamente complexas ou empoladas que fazem a vida ficar pior e transformam a linguagem num instrumento de poder, porque afasta do debate aquelas pessoas que não têm a chave daquele conhecimento desnecessariamente hermetizado. Eu tenho a minha própria lista de palavras que não podem ser utilizadas no meu gabinete, que incluem coisas horrorosas do tipo não chamar Supremo Tribunal Federal de excelso pretório ou sumo aerópago, não chamar a petição inicial de exordial peça de arranque, não chamar a decisão que você está recorrendo de acórdão vergastado. Parece piada, mas não é incomum nós encontrarmos esse tipo de linguagem. Em vez de falar com fundamento, falam com supedâneo, com spec, ou outras palavras, e aí é um gosto estético de cada um, mas eu bani odierno, novel, mister, mercê, outro sim, achegas, escolho, e tem gente que chama prisão de ergástulo público, que parece um... E o direito já tem palavras complicadas o suficiente para a gente precisar piorar. A gente já fala coisas do tipo, que é importante aqui em Petrópolis, no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. É feio demais. Embargos infringentes, e tem uma figura, um tipo de empréstimo chamado mútuo feneratício. A primeira vez que eu li, pensei que fosse uma posição do Kama Sutra, porque, pelo amor de Deus, mútuo feneratício é feio demais. E nós vivemos no mundo do direito da interpretação. A interpretação é feita a partir das palavras e dos sentidos possíveis das palavras. A interpretação tem como limite as potencialidades semânticas das palavras. Só que as palavras, muitas vezes, são muito ambíguas. Todos aqui conhecerão a história do barbeiro que colocou a plaqueta na sua barbearia, corta o cabelo e pinto, e quase foi à falência, até que um dia o literato da cidade mandou trocar e botar corto e pinto o cabelo, aí a freguesia voltou a comparecer. Portanto, a utilização da linguagem envolve muitos riscos. Um desses riscos é a interpretação literal, que é aquela interpretação que é fiel à letra, mas trai o espírito da lei, para lembrar a passagem célebre de Paulo. E uma das melhores passagens de interpretação literal, de crítica à interpretação literal que eu li, foi numa obra literária do Stendhal, na Chartreuse du Parme, em que tinha um personagem chamado Clélia. E Clélia, havendo feito um voto a Nossa Senhora de que não mais veria o seu amante Fabrício, passou a recebê-lo na mais absoluta escuridão, achando que assim estivesse cumprindo a promessa. Portanto, a interpretação literal também é um risco. E no direito existe um outro risco, que é o excesso de formalismo. A interpretação jurídica tem que ser temperada pela vida, tem que ser humanizada pela vida. As interpretações que não são capazes de se adaptar às circunstâncias da vida não é capaz de fazer justiça. Eu tenho uma experiência pessoal, um pouco prosaica, mas muito reveladora. A minha filha se casou no final do ano passado, em setembro, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, gentilmente veio. Ela é uma pessoa muito reservada, quase não sai socialmente. Ela veio à festa da minha filha, fizemos um galpão em casa. Quando ela estava saindo, eu fui até ela e falei: Rosa, correu tudo bem? Você foi bem tratada, bem servida? Ela disse: foi tudo ótimo, só não consegui comer um docinho. Eu disse: é mesmo? Por que houve? A atendente disse que ainda não estava na hora. Eu disse: não, espera aí.
Peguei ela pelo braço, voltei lá na mesa dos doces e falei para a atendente: essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. E a moça falou: não está na hora. E eu disse para ela: eu sou o pai da noiva. Ela disse: muda nada. Aí eu meti a mão e peguei os 2 docinhos e entreguei para a ministra Rosa. Essa moça era uma formalista, ela nunca deve ter lido Kelsen, mas era uma positivista, normativista de categoria, porque não flexibilizava a norma para absolutamente coisa alguma. E, ainda falando sobre linguagem e o mundo que nós estamos vivendo, nós vivemos um momento muito delicado para a liberdade de expressão, que é a matéria-prima de quem vive de escrever. E esse momento delicado, ele é produto da revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica ou revolução digital que universalizou os computadores pessoais, universalizou os telefones celulares e, com a internet, conecta bilhões de pessoas em todo o mundo. A internet trouxe como grande proveito para a humanidade a democratização do acesso à informação, a democratização do acesso ao conhecimento e a democratização do acesso ao espaço público. E essa é a vertente positiva. Porém, o acesso ao espaço público deixou de ter o controle editorial mínimo que era feito pela imprensa tradicional, que fazia um filtro de autenticidade ou de um mínimo de civilidade daquilo que chegava ao espaço público. De modo que essa democratização do acesso, da mesma forma que permitiu que o conhecimento se tornasse mais próximo das pessoas, também abriu caminho para as avenidas da desinformação, dos discursos de ódio, das teorias conspiratórias e dos ataques às instituições. Esse é o momento e o mundo que surgiu com a internet e que, em muitos lugares do mundo, um populismo extremista se vale da mentira, da desinformação e das teorias conspiratórias para desestabilizar as instituições e pretender implementar um projeto autoritário de poder. E tudo isso potencializado pela inteligência artificial, que é esse grande fenômeno da nossa geração e que vem aí como a 4ª revolução industrial, que vai modificar de uma forma muito profunda a maneira como nós vivemos. Há uma passagem de um autor que ele diz que se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e estiver em dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que os próprios interessados, só cruzando as informações que já tem sobre pretendentes e pretendidos. De modo que essa é uma transformação muito profunda, inclusive porque a inteligência artificial facilita a massificação da desinformação, a massificação da mentira, e agora vem com o deepfake, que é a possibilidade de alguém me colocar aqui com a minha voz falando coisas que eu nunca disse. E isso é dramático para a liberdade de expressão, porque nós todos somos ensinados a acreditar naquilo que nós vemos e naquilo que nós ouvimos. O dia que nós não pudermos mais acreditar no que vemos e ouvimos, a liberdade de expressão terá perdido inteiramente o sentido. É por isso que todos os países do mundo estão, nesse momento, debatendo como proteger a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, impedir que a vida desabe num abismo de incivilidade, de ódio e de grosserias. Porque o grande problema é que o modelo de negócios das plataformas digitais, ele é feito da coleta de dados pessoais nossos e do engajamento. Esse é o modelo de negócio. A publicidade migra da imprensa tradicional para as plataformas digitais e eles dependem dos cliques. Quanto mais acesso, mais lucro. E, num depoimento cruel contra a condição humana, a mentira, a agressividade, a grosseria, a desinformação trazem muito mais engajamento do que a fala moderada, a busca da verdade possível. De modo que existe um incentivo perverso para difundir o ódio e difundir a desinformação e a agressividade, porque isso traz mais lucro. E, portanto, muitas vezes, por trás da liberdade de expressão, se esconde, na verdade, um modelo de negócio
que ganha dinheiro fomentando o ódio. E por isso é que o mundo inteiro está tentando equacionar como lidar com a liberdade de expressão, mas a proteção da vida civilizada contra esse tipo de distorção. E só para não deixar de falar uma palavra, eu escrevi recentemente, uma das coisas mais interessantes que fiz, porque gostei de fazer, um livro que não era um livro de direito. Eu escrevi muitos livros de direito, quase todos aqui em Petrópolis, mas eu escrevi um livro chamado Sem Data Vênia, que quer dizer sem juridiquês, falando em linguagem de gente. Faço uma visita ao passado, lanço um olhar sobre o mundo e um olhar sobre o Brasil. Na visita ao passado, eu estou monitorando aqui bem o meu tempo, Sérgio. Na visita ao passado, eu falo um pouco da ditadura militar, que é a história da minha geração e da história da geração do Gustavo. Um dos livros do Gustavo é encenado, parte dele neste cenário, Romances no Trem da História, que eu recomendo, é um livro formidável. Mas, então, conto um pouco onde eu estava e como eu vivi alguns episódios. Basicamente, a morte do Vladimir Herzog, o atentado do Rio Centro e a campanha das diretas já, que foram 3 momentos emblemáticos para a minha geração. Eu vou mencionar apenas para não estourar o tempo, como me marcou, e eu narro isso um pouquinho no livro, a morte do Vladimir Herzog. Eu estava no final da adolescência, isso foi em 1975, começando a ler jornais. Fui um leitor ávido de jornais e de revistas a vida inteira, até hoje. E aí eu leio a morte de um jornalista que se apresentou espontaneamente ao DOI-CODE de São Paulo, acusado de participar do Partido Comunista, e amanhece morto por suicídio, se enforcou na cela. E aquilo me chamou a atenção, aquela notícia. Vladimir Herzog era judeu, eu sou filho de mãe judia, e aí, poucos dias depois, aparece uma fotografia dele enforcado com o cinto da roupa, e a notícia do enterro dele. Nos cemitérios judaicos há uma ala específica para os suicidas. Aí a notícia dizia que ele não tinha sido enterrado na ala dos suicidas. Aquilo me chamou um pouco a atenção. Depois, nos jornais da segunda-feira, sai a notícia de que Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, chefe da Igreja Católica, tinha feito um culto ecumênico ao qual tinha comparecido o Sobel, que era o rabino, e Dom Helder Câmara, e que milhares de pessoas tinham comparecido àquele culto ecumênico. E aí eu comecei a juntar as peças daquele quebra-cabeça. Herzog era judeu, se suicidou, mas não foi enterrado na ala dos suicidas, e o chefe da Igreja Católica reza uma missa, um culto ecumênico, para um judeu que eu nunca tinha ouvido falar, e comparecem milhares de pessoas. Está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou sendo capaz de perceber. E aí fui investigar, e a verdade é que a indignação rompeu a censura e todo mundo ficou sabendo que o Vladimir Herzog tinha morrido, porque foi barbaramente torturado durante toda a madrugada e morreu nas dependências do comando do 2º Exército, e simularam aquele suicídio. Aquele foi um momento muito emblemático na minha vida, porque eu escolhi o lado da história que eu queria estar. E era contra as pessoas que criavam aquele país feio e truculento, e que ainda tinha a disfarçatez de encobrir aquilo sob o disfarce de um suicídio. De modo que eu narro um pouco esses episódios, depois eu falo um pouco do mundo, revolução tecnológica, crise da democracia e mudança climática, que é um tema que precisa entrar no radar da sociedade. Eu tenho procurado estudar esse tema junto com inteligência artificial. E depois, na parte final do Sem Data Vênia, eu lanço um pouco um olhar sobre o Brasil, e aí falo um pouco de política, sempre do ponto de vista institucional, nunca partidário. Falo um pouquinho de costumes, um pouquinho de direito, um pouquinho de economia. E, portanto, eu escrevi 5 páginas sobre cada tema: pobreza, desigualdade, corrupção, reforma política, jeitinho brasileiro, liberdade religiosa, e falo sobre interrupção de gestação, drogas e racismo. Eu sou de uma geração que a gente tem opinião sobre tudo. E, portanto, sempre institucional, pensando o que é bom para fazer um país melhor e maior. E, só porque esse é um evento literário, eu queria destacar aqui uma poesia belíssima, que foi escrita pelo Afonso Romano Santana depois do atentado. Houve o atentado do Rio Centro, que foi um atentado terrorista frustrado de colocação de bombas num show de música popular no Rio Centro,
em 1981. Um atentado que vinha dos porões do regime militar. O capitão e o sargento que estavam armando o artefato para colocar a bomba durante o show, a bomba explode dentro do carro, dentro do pulmão, o sargento morre, o capitão fica gravemente ferido. Descobre-se, a imprensa chega antes das autoridades, fotografa, tinha outras bombas no carro e fica bem caracterizado que era um atentado terrorista. Depois há um inquérito policial militar que encobre isso e diz que eles foram vítimas de um atentado da esquerda, uma história totalmente implausível, uma mentira que significou, pela disfarçatez, a morte moral do regime militar. Mas logo depois da divulgação do inquérito, do resultado do inquérito, de que os terroristas tinham sido vítimas de um atentado de esquerda, quando estava todo mundo da esquerda preso, o Afonso Romano Santana escreveu esse poema que eu considero uma obra-prima, porque documentou aquele momento histórico, e aqui eu paro e volto só para me despedir. Mas olha o que ele escreveu. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, alegremente. Mentem tão nacionalmente que acham que, mentindo história afora, vão enganar a morte eternamente. Mentem e calam, mas suas frases falam e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas. Sei que a verdade é difícil e para alguns é cara e escura, mas não se chega à verdade pela mentira, nem à democracia pela ditadura. Naqueles dias, essa poesia foi imensamente impactante para quem fazia a resistência ao regime militar. E para dar um toque positivo, as minhas preocupações, quando Gustavo e eu estávamos na faculdade, era como acabar com a censura, como acabar com a tortura, como criar instituições democráticas num país que tinha se desencontrado na história. E hoje, passados 40 anos, as minhas maiores preocupações são ainda enfrentar a pobreza e a desigualdade, melhorar a qualidade da educação básica, investir em ciência e tecnologia, melhorar a segurança pública, melhorar o saneamento básico, assumir a liderança climática, mas as minhas preocupações hoje são muito melhores daquelas que eu tinha no tempo da ditadura. Ou seja, apesar de tudo, nós andamos na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada. Muito obrigado.